Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas metodologias que podem ser aplicadas na microbiologia do solo. Então, a gente vai abordar alguns aspectos dessas técnicas, como aplicar, quais as vantagens, quais as desvantagens. Bom, para falar dessas metodologias, a gente vai perceber assim, que existem diferentes enfoques, diferentes aspectos realmente desses processos. Em primeiro lugar, a gente tem que ver qual é o nosso objetivo, porque assim, as metodologias podem, para o mesmo objetivo, a gente pode usar diferentes metodologias, né? Existem diferentes abordagens que podem atingir resultados similares, ao mesmo tempo que uma mudança pequena, às vezes, numa metodologia, ela pode levar a gente para caminhos bem diversos. Existem algumas metodologias que são clássicas, né? Como, por exemplo, algumas metodologias que são feitas onde? Em microscópio. Né? Então, a microscopia é uma metodologia clássica, ela tem diversas vantagens, ela tem diversas desvantagens, mas para o objetivo que ela se aplica, ela se atende bem. Mas mesmo dentro da microscopia, se a gente for olhar hoje, as metodologias elas evoluíram. Então, antigamente, você tinha aquele microscópio simples. Hoje em dia, nós temos microscópios de altíssimas resoluções que, misturado a outras técnicas, permitem assim, um grande avanço nas análises que são feitas em relação à microbiologia. Claro que não necessariamente só em relação à microbiologia do solo, né? A microbiologia de uma maneira geral. A gente aqui vai estar dando enfoque à microbiologia do solo. Bom, mas a gente também tem algumas técnicas que elas são consideradas mais indiretas. Por que indiretas? Porque a gente não vai avaliar diretamente aquele micro-organismo na condição que ele se encontra. A gente vai ter que criar uma condição. A maioria das metodologias que usam o quê? Meios de cultivo podem ser encaixadas nessa condição. Por quê? Porque a gente vai ter que colocar esse micro-organismo numa outra condição, a gente vai ter que ajustar o meio de cultivo, a temperatura de cultivo, o pH que a gente vai colocar, e tudo isso influencia no desempenho desse micro-organismo. Então, a gente vai perceber que o ambiente dele no laboratório vai ser diferente do ambiente que ele tinha no solo. Mas é uma forma da gente avaliar. Tá? A gente, nessa disciplina, vai chamar isso aqui de um modo um pouquinho diferente. Já já eu vou abordar. Mas a gente tem que entender que é uma questão indireta. Assim como também é uma análise indireta se a gente pensar na biomassa microbiana. A gente vai avaliar a biomassa, a gente não avalia lá no solo. A gente pega uma amostra de solo e leva para o laboratório. Então, da mesma maneira, no laboratório, a gente vai criar condições para poder fazer essa análise. Tá? Então, assim, existem diferentes metodologias que a gente pode estar utilizando. E uma metodologia mais moderna, que a gente pode dizer, seriam as metodologias que incluem o quê? Análises moleculares. Eu estou brincando de moderna, porque, na verdade, essas metodologias elas já existem há muito tempo. Porém, nos últimos anos, assim, elas avançaram com uma velocidade grande. Então, a gente vai ver que as metodologias baseadas em análises moleculares, que usam DNA, RNA e outras coisas a mais, hoje elas evoluíram de uma maneira muito grande. Tá? E a gente também pode fazer que tipo de análise? A gente pode analisar não o micro-organismo, a gente pode avaliar a atividade dela, o processo dela. Então, o que ele está produzindo? Que tipo de metabólitos? Que tipo de compostos? Por exemplo, uma técnica aqui que usa isótopos. Essa técnica, por exemplo, pode ser utilizada na análise de fixação biológica de nitrogênio. Por quê? Porque você usa um nitrogênio marcado, um isótopo de nitrogênio, N15, que você vai usar e vai comparar isso com o que aconteceria com uma planta que tem esse nitrogênio marcado e uma planta que não tem. E você vai avaliar a dinâmica desse nitrogênio. Então, uma planta que está se beneficiando da fixação biológica de nitrogênio, a utilização desse nitrogênio marcado vai ser diferente da planta que não está se beneficiando. E isso permite ter uma estimativa do que está acontecendo ali com aqueles micro-organismos.
Tá? Então, assim, existem diferentes técnicas. A nossa aula de hoje, a gente não pretende nem de longe esgotar esse assunto. A gente vai fazer, na verdade, uma introdução. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas técnicas. Tenho certeza que muitas dessas técnicas vocês já ouviram, pelo menos, falar, né? Então, vai dar chance para aqueles alunos que não têm experiência no laboratório, que não são da área microbiológica, poderem ter uma noção, e aqueles que já são vão poder aprofundar um pouquinho mais, a gente, de repente, vai conseguir ter uma discussão melhor sobre o assunto. Né? E talvez auxiliem na atividade que vocês estão fazendo. Vocês estão tendo que ler um trabalho científico, e naquele trabalho científico tem diferentes análises, né? Então, de repente, isso vai ampliar a visão de vocês, facilitando nesse processo. Bom, então, assim, para a gente se organizar, eu dividi essas metodologias em 3 grandes grupos. Um grupo que a gente vai chamar de metodologia dependente de cultivo. O que eu quero dizer disso? A gente vai destacar aquelas metodologias que envolvem cultivo, meio de cultura, e a gente vai abordar esses aspectos. Um outro grande grupo são metodologias onde a gente não vai ter uso de meio de cultura. Tá? Então, seriam metodologias independentes de cultivo. Se a gente for olhar o terceiro grupo, que está como metodologias moleculares, metodologias de base genética, a gente pode dizer que elas também são independentes de cultivos. Nessas metodologias não tem uso de meio de cultura. Só que colocar como uma subdivisão é algo que não seria correto. Porque a gente vai dizer que essas metodologias, embora elas não dependam de um meio de cultura para serem realizadas, elas são muito diferentes daquelas que nós estaremos agrupando aqui. Tá? Então, para facilitar o nosso estudo, eu dividi nesses 3 grupos. Bom, então vamos começar a falar nas metodologias dependentes de cultivo. Dependente de cultivo. Então, a gente entende que a gente vai ter que pegar aquele micro-organismo, colocar ele dentro de um ambiente que a gente vai estar determinando ali no laboratório. Então, a gente vai ter que ter um preparo de um meio de cultura para que aquele micro-organismo ele possa se desenvolver. Então, são metodologias clássicas na microbiologia. Então, né, desde que a microbiologia ela se desenvolve, o cultivo desses micro-organismos em laboratório ele vem ocorrendo, e é algo que traz assim uma série de vantagens e uma série de desvantagens. A primeira vantagem e desvantagem é a utilização do meio de cultura. Por quê? Porque quando eu vou para o laboratório e digo, eu vou analisar esse micro-organismo utilizando o meio agar-nutriente, eu vou avaliar esse micro-organismo utilizando um meio de cultura mínimo. Eu vou usar esse micro-organismo utilizando... A partir desse momento que eu defino o meio de cultura, eu já defini muita coisa. Eu já limitei aquela condição. Aí eu pego e coloco aquele micro-organismo numa determinada temperatura. Quando eu faço isso, eu já limitei novamente o processo. Existem micro-organismos que têm uma amplitude de temperatura. Então, tanto faz se eu colocar ele 25, 30, 35 graus, ele, de repente, ele consegue se manter. Mas tem micro-organismo que a faixa dele é mais estreita, é ali 28, 30 graus. Então, se eu mudo essa temperatura, eu posso afetar o meu resultado. Como que eu vou inocular esse micro-organismo? Como assim? Eu vou inocular esse micro-organismo no meio líquido, no meio sólido, no meio semissólido. Eu vou inocular esse micro-organismo numa condição que eu vou colocá-lo na superfície do meio, ou eu vou colocar ele num ambiente mais abaixo da superfície do meio, onde a concentração de oxigênio vai ser menor. Eu vou manter esse micro-organismo sob agitação, eu vou manter esse micro-organismo com disponibilidade luminosa, eu vou manter esse micro-organismo por quanto tempo na incubação. Então, assim, são diferentes fatores que podem beneficiar e
prejudicar essa análise microbiana. Por isso que a gente diz que existem muitos micro-organismos que eles são considerados como não cultiváveis. Por quê? Porque até hoje não se descobriu a maneira correta, a maneira adequada para que esse micro-organismo se desenvolva em laboratório. Ah, mas como é que sabe que eles existem se ninguém nunca conseguiu cultivar? Aí isso está relacionado às metodologias que a gente vai ver mais lá para frente. As metodologias que são o quê? Com base genética, as metodologias que permitem perceber que determinado grupo de DNA, de RNA, grupo de micro-organismos está presente, só que você não consegue trazer ele para o laboratório. Tá? Mas qual é a principal vantagem dessas metodologias que são dependentes de cultivo? Por que não se aboliu ela até hoje se ela tem assim, tanta dificuldade? A molecular hoje a gente vai ver que trouxe tantos avanços, por que eu continuo então no laboratório fazendo metodologias dependentes de cultivo? Um dos motivos assim mais expressivos e o mais importante é porque essa é a única maneira de você obter o micro-organismo. Essa é uma metodologia que só avalia células viáveis e quando você faz essa metodologia, você tem aquele micro-organismo ali, pronto para ser utilizado. Então, ele permite que você faça o isolamento daquele micro-organismo para utilizar em outras análises. Coisas que as análises que nós veremos, que são independentes de cultivo ou de base molecular, não vão permitir. Tá? Então, assim, essa é uma metodologia que ela só avalia, então, células viáveis. Então, aquelas células que estão latentes, que elas não estão viáveis, que elas não se desenvolvem no laboratório, elas não vão ser avaliadas por essas metodologias. Bom, então, pensando na microbiologia do solo, a gente precisa ir no ambiente que a gente quer avaliar e coletar a amostra. Na maioria dos casos, eu diria em 99,9999% dos casos, você não consegue pegar aquela amostra e simplesmente realizar o cultivo. Será necessário realizar uma diluição seriada. Por que você precisa fazer isso? Você precisa fazer uma diluição para diminuir a quantidade de inóculo existente. Então, você vai perceber que você vai adicionar o solo em uma solução salina ou água estéril. Ah, pode fazer com água? Não tem que ser sempre uma solução salina? Aquilo que eu falei para vocês, a gente tem uma série de ajustes que podem ser realizados. Se a gente lembrar um pouquinho da dinâmica celular, quando você coloca a célula numa água pura, qual é a tendência dela? A tendência dela, né, é absorver aquele líquido em excesso e ela pode romper. Então, muitas das vezes, quando você faz essa análise direto com água estéril, você pode causar uma lise dessas células. Então, a solução salina é uma vantagem que pode ser utilizada no método. Mas a diluição seriada em si não é a solução salina. A diluição seriada em si é o quê? O processo que permite que a gente adicione uma quantidade de solo num volume. Normalmente a gente faz um padrão de 1:9. Então aqui eu uso 10 gramas de solo para 90 ml dessa solução. Eu vou homogeneizar isso daqui e daqui eu tiro 1 ml e levo para um novo tubo contendo 9 ml. Então, perceba, nesse primeiro momento, quando eu coloquei os 10 gramas de solo e 90 ml de solução, eu fiz uma diluição 10:1. Eu fiz a minha primeira diluição. Então, a gente diz que tem uma diluição 10 a menos 1. Aí eu venho daqui, tiro 1 ml e coloco em novo tubo. Então, eu passo a ter uma diluição o quê? 1:100. Então, eu digo que eu tenho uma diluição 10:2. 10 a menos 2. E assim a gente vai fazendo isso sucessivamente. Muito bem. E desses tubos é retirada uma alíquota que vai ser inoculada nos meios de cultura. O método mais padrão, que a gente fala bastante, é a inoculação dessa alíquota em meios sólidos, né? Por isso que a gente fala muito de contagem em placa, avaliação em placa. Porém, é possível fazer análise, dependendo do objetivo, fazendo essa inoculação em meio líquido
ou em meios semissólidos. Tá? Então, tudo depende do objetivo, de quais grupos de micro-organismos você quer avaliar. Por que grupos de micro-organismos? Porque se eu quero trabalhar com uma bactéria, o tipo de meio que eu vou avaliar, que eu vou utilizar, perdão, vai ser diferente do meio de cultura que eu vou utilizar caso eu queira avaliar fungos. Então, isso mostra para a gente que antes de eu começar o processo, eu já tenho que ter definido determinados parâmetros, porque as condições de cultivo desses grupos serão diferentes. Tá? Então, é necessário que a gente tenha essa noção. Outra coisa que a gente vai perceber é que qual a diluição que é utilizada para fazer essa inoculação? Depende do grupo-alvo, né? Então, normalmente, bactérias e actinomicetos, a gente pode utilizar diluições maiores do que a diluição utilizada para fungos. Só que vocês vão perceber que isso daqui não é uma regra. Por quê? Porque aqui está demonstrando que a gente faria uma inoculação de 10 a menos 1, menos 2, menos 3, 10 a menos 4 para fungos. A gente começaria a menos 4, menos 5, menos 6 para fungos. Enquanto para bactérias seria 5, 6 e 7. Isso depende do quê? Isso depende da sua amostra inicial. Então, isso depende de qual é a quantidade inicial de micro-organismos que você tem naquele solo. Tá? Então, quando a gente vai fazer um trabalho em uma área que a gente não conhece, poxa, olha, é um solo aqui que eu não sei, nunca foi avaliado, não tem resultado de nenhum trabalho anterior, a gente normalmente tem que fazer um screening. O que quer dizer isso? A gente tem que vir inoculando várias diluições para a gente perceber qual é a faixa de diluição que melhor se ajusta. Por exemplo, a gente tem feito alguns trabalhos aqui na universidade e a gente tem visto que para a inoculação de bactéria, a gente está fazendo uma inoculação boa com 10 a menos 3, 10 a menos 4 às vezes. Enquanto para fungos, a melhor diluição tem sido a diluição 10 a menos 2. Ah, isso é uma regra? Não, isso depende da sua amostra. Então, nos solos que a gente tem trabalhado aqui, tem sido assim. Tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Não estou conseguindo entender. Simples, porque a gente está querendo fazer uma quantificação, a gente quer fazer uma contagem. Então, quando a gente não faz a diluição, então, nas diluições, onde a gente tem uma maior concentração, quando a gente olha a placa, a gente percebe uma quantidade de micro-organismos tão grande que é impossível de você contar. Eles normalmente vão formar aquele tapete que não permite qualquer tipo de contagem. Conforme as diluições elas vão ocorrendo, o número de indivíduos ele vai diminuindo. Então, isso vai diminuindo a formação de colônia, permitindo que a contagem ela possa acontecer. Tá? Então, normalmente, a gente diz aí que uma placa ela tem uma quantidade mínima e uma quantidade máxima para que você faça uma contagem eficiente e com segurança. Né? Padroniza-se aí dizer que para fungos você contaria placas que tenham de 20 a 200 colônias, enquanto para bactérias você já contaria placas que tenham entre 30 a 300 colônias. Tá? Mas isso não é uma regra. Tá? Isso depende muito dessa sua facilidade em quantificar. Tá? Então, muitas das vezes, é mais fácil você utilizar 2 diluições, no mínimo, para que você consiga ver qual é a diluição mais adequada para essa contagem. Muito bem. Então, eu preciso ter essa noção que cada grupo de micro-organismos tem a sua condição de cultivo ideal. Então, o meio de cultura ele é preparado, voltado para aquele grupo de micro-organismos. Ah, mas o que vai variar naquele meio de cultura? Por exemplo, pode variar as fontes de carbono. Então, posso ter um amido solúvel, amido, caseína, eu posso ter um extrato malte, glicose, peptona, extrato de levedura. Pode haver uma variação num pH, um pH 7, um pH 5,5, um pH 7,2. Então, para
cada grupo de micro-organismos, né, e aí a gente pode ir ajustando isso, né, entrando em gêneros de micro-organismos, existem ajustes desse meio de cultura para beneficiar aquele micro-organismo. Né? Então, assim, bactéria, nossa, bactéria. Qual é a bactéria em questão? Então, a gente já sabe aí as diferentes famílias, diferentes gêneros, você consegue ir ajustando os melhores meios, as melhores condições de cultivo para aqueles micro-organismos. Né? Existem alguns meios de cultura que a gente diz que são meios ricos, que promovem o desenvolvimento da maior parte das bactérias do solo. Né? Então, é muito comum vocês observarem trabalhos de contagem de bactéria que utilizam o meio agar-nutriente, ou o meio PCA, o meio TSA. Né? Então, existem alguns meios de cultura que eles são aí mais comumente utilizados. Mas nada impede que modificações sejam feitas quando você já tem um conhecimento da amostra que você vai utilizar para poder ajustar esse processo. Bom, ajustar esse processo. Então, diferentes trabalhos ao longo dos anos, como eu disse, isso é uma técnica que ela vem ali, ela é uma técnica clássica na microbiologia. Então, diferentes trabalhos vêm aí testando meios de culturas diferentes, temperaturas de incubação diferentes, tempos de incubação diferentes. Então, cada trabalho desse avaliou determinadas condições. Então, a gente já consegue hoje ter aí uma bateria de informações para ajustar o nosso trabalho e fazer esse processo com mais assertividade, dando as melhores condições para os nossos micro-organismos. Tá? Então, o que se percebe? Né? Então, você pode fazer essas variações para perceber essa diferença nessas quantificações. Como? Então, esse trabalho aqui, ele pegou, então, 2 meios de cultura, avaliou 2 diluições diferentes, 10-5 e 10-6, e 2 temperaturas diferentes, 30 graus e 25 graus. E foi acompanhando isso ao longo dos dias. Então, todo dia ele ia lá e contava quantas colônias tem. Então, ele viu aqui que o meio TSA, a diluição 10-5 a 30 graus Celsius, no primeiro dia tinha 15,8 unidades formadoras de colônia. Ah, tá, entendi. Perfeito. Ele foi lá, colocou de volta, deixou ela mais de 24 horas. No dia seguinte, ele observa quantas outras colônias apareceram. Então, ele percebe que, no total, com 48 horas, já tinha o quê? 31,6. Deixou mais 24 horas, 39,8. E aí ele percebeu que, com o passar dos dias, esse número ficou constante. Então, observa-se que é a mesma amostra, tá? Que foi colocada em condições diferentes. Então, observa-se que, nesse meio de cultivo, a diluição 10-5 a 30 graus forneceu essa quantificação. Porém, quando a gente olha a diluição 10-6 nessa mesma temperatura, a gente vê que a quantidade de bactérias estimadas foi muito maior. Né? Então, percebam isso, como que a simples mudança na diluição pode interferir no nosso resultado. Então, por isso que a gente não pode utilizar uma diluição errada nesse procedimento. Por isso que eu simplesmente dizer para vocês que é regra, a diluição X é que tem que ser usada, isso é uma inverdade. Tá? Olha, e aí, por quê? Porque a 30 graus isso aqui ficou bem visível, perfeito. Mas é 25 graus. A 25 graus, ele percebeu que, ainda assim, a diluição 10-6 foi a que forneceu as maiores quantidades, comparada com a diluição 10-5. Então, realmente, para essa amostra que ele está avaliando, a diluição 10-5 não foi adequada, né? Porém, ele observou que essa redução de 5 graus reduziu em muito a quantidade de bactérias que ele pôde
é quantificar. Isso no meio TSA. E quando mudou para o meio torto? A mudança no meio também afetou em muito a quantidade. Né? Então, observe que simplesmente a quantidade que foi observada foi bem menor do que a observada no meio TSA, nas mesmas condições. Então, na diluição 10 a menos 6 e a 30 graus, ainda assim, a condição foi menor. E observar isso dá para a gente, né, capacidade, uma vez que eu tenho esses ajustes de laboratório, eu tenho capacidade de avaliar o que está acontecendo no campo. Né? Então, a gente está aqui estudando microbiologia do solo, a gente quer avaliar o que está acontecendo em campo. Então, diferentes trabalhos fazem isso, atividades de avaliar como que está a população microbiana. E quando a gente faz isso utilizando meios de cultivo, a gente consegue observar algumas variações. Por exemplo, o que a gente observa aqui? Foi avaliado bactérias, fungos e actinomicetos em 3 diferentes condições de cultivo. Né? Então, sistema de plantio convencional, semeadura direta e mata. E o que se observou? Olha que interessante, né? Quando foi usado um método dependente de cultivo, se observou que a população microbiana na mata era bem inferior à que estava presente nos outros sistemas. Né? Então, olha que interessante, como que isso faz a gente pensar, nossa, mas será que a mata não deveria ter a maior? E aí? E aí? O que a gente pode imaginar? Tá? Então, são várias coisas que a gente tem que parar para pensar. Por quê? Porque quando a gente está num sistema de plantio, querendo ou não, a gente faz ali uma série de interferências que facilitam, de repente, determinados grupos. A gente não falou, quando a gente vai para o laboratório, a gente já começa a selecionar determinados grupos. Então, quando a gente está aqui fazendo uma quantificação dessa, a gente não observou quem é o micro-organismo que a gente está contando. A gente disse que tem micro-organismo. Eu estou dizendo aqui que tem 116,7 vezes 10 a 4 unidades formadoras de colônia. Mas de que bactéria? Ela é benéfica, ela não é benéfica, ela está ajudando, ela está prejudicando, ela é patogênica? Essa informação ela não vem aqui. Tá? Então, é um tipo de informação que a gente tem que utilizá-la junto com outras informações para a gente poder começar a entender essa dinâmica que está acontecendo ali. Tá? Então, para eu começar a entender essa dinâmica do que está acontecendo na minha amostra, no meu ambiente, normalmente a gente não faz simplesmente só uma contagem de micro-organismos totais. Ah, quanto tem de bactéria, quanto tem de fungo? Muitas das vezes essas análises serão complementadas. E uma forma de complementar é quando a gente faz uma análise do que a gente chama de grupos funcionais. O que são grupos funcionais? Então, a gente tem que lembrar que no solo está ocorrendo o quê? Constante transformação e que os micro-organismos, essa biomassa microbiana, são os grandes responsáveis por essa mudança. Então, no solo, a gente tem ali a matéria orgânica sendo o quê? O tempo todo mineralizada. A matéria orgânica ela está sendo utilizada por esses micro-organismos no seu metabolismo. E com isso ela vai sendo mineralizada e os nutrientes liberados. Então, percebam, o micro-organismo ele não está aqui no solo à toa, não. Ele está trabalhando dentro de uma determinada função. Muitos deles em várias funções, né? Mas a gente normalmente olha de uma maneira isolada. Então, a gente pode ter micro-organismos que estão degradando celulose, a gente pode ter micro-organismos que estão solubilizando fosfato, a gente pode ter micro-organismos que estão fixando nitrogênio, a gente pode ter micro-organismos... Então, a funcionalidade do solo
ela é grande. Então, a gente pode olhar para um solo, dois solos que tenham a mesma quantidade de micro-organismos, porém que tenham funções totalmente diferentes. Então, na maioria das vezes, essa quantificação ela é interessante de vir acompanhada de uma funcionalidade, para a gente entender realmente o que está acontecendo ali naquele solo. Tá, e como é que isso pode ser feito? Simples. Então, técnicas dependentes de cultivo também podem ser adaptadas para que eu consiga avaliar, por exemplo, micro-organismos fixadores de nitrogênio. Então, existem diferentes mecanismos, mas com meio de cultivo eu posso utilizar um meio de cultura semissólido, sem nitrogênio, aonde aquele meu micro-organismo vai ser colocado numa condição. Poxa, eu coloquei ele lá no meio de cultura que não tem fonte de nitrogênio. Então, se aquele micro-organismo for capaz de fixar nitrogênio, ele vai fixar o nitrogênio e vai conseguir se desenvolver. Então, eu vou adaptar o meio de cultura para aquele grupo de micro-organismos que eu quero selecionar, para aquela função que eu quero avaliar. Ah, mas e se eu quisesse conhecer um micro-organismo que degrada celulose? Perfeito. Eu vou preparar um meio de cultura onde a fonte de carbono que esse micro-organismo vai ter é a celulose. Então, não vou colocar glicose nesse meio de cultura. Por quê? Porque a partir do momento que tem glicose, outros micro-organismos conseguem se desenvolver. Eu vou criar um meio de cultura que ele vai ser o quê? Ele vai ser restrito. Ele vai ser seletivo para poder beneficiar, para poder separar os micro-organismos que são capazes de se desenvolver nessa condição. E esse processo, ele traz para a gente diferentes abordagens. Por exemplo, eu posso fazer uma atividade como essa, onde eu peguei a amostra de solo, eu fiz a diluição seriada e eu fiz o espalhamento, utilizando um meio de cultivo onde eu já faço essa seleção. Então, aqui eu não vou contar bactéria total, eu não vou contar fungo total. Eu vou contar solubilizadores de fosfato. Por quê? Porque nesse meio de cultivo, a única fonte de fosfato possível era aquela insolúvel. Então, para o micro-organismo se desenvolver, ele teve que ser capaz de utilizar esse fosfato que estava disponível. E, normalmente, esse tipo de análise aqui envolve a observação de halos. O que são halos? São essa parte mais escura que você está vendo aqui. Por quê? Porque o meio de cultura para fosfato insolúvel, ele é um meio leitoso, ele é um meio turvo. E quando o micro-organismo consegue solubilizar, ele fica transparente ao redor. Então, essa placa ela foi colocada num fundo preto, então a gente está vendo aqui esse fundo preto através do meio de cultivo. Coisa aonde que o meio não foi solubilizado, aonde o fosfato não foi utilizado, a gente não consegue ver. Então, nessa placa, a gente consegue perceber aí, micro-organismos que são capazes de solubilizar. Micro-organismos que não são capazes de solubilizar fosfato. E aqui a gente ainda consegue perceber uma coisa. Existem diferenças nessa capacidade. Por quê? Porque tem halos maiores, tem halos menores. Tem colônias grandes com halos pequenos, tem colônias menores, onde o halo já é maior. Né? Então, assim, a gente consegue aqui, numa placa como essa, a gente consegue quantificar e a gente já começa a ter noção das colônias que podem ter uma maior efetividade nesse processo. Então, a gente já começa a ter uma ideia dessa atividade. Né? Qual é a eficiência dessa colônia aqui? Qual é a eficiência daquela colônia ali? Então, eu posso vir aqui com a minha alça e retirar aquela colônia que eu achei interessante.
e vou levar essa colônia para uma outra placa contendo fosfato insolúvel. Por quê? Porque ali a minha colônia ela vai estar isolada. Então, eu vou conseguir observar apenas o potencial dela. E aí existem metodologias para a gente poder estimar essa eficiência. Né? Então, isso permite que a gente compare isolados, que a gente compare diferentes cepas para medir essa eficiência. Isso pode ser feito para solubilizadores de fosfatos, para degradadores de celulose, né? Essa figura aqui é interessante, por quê? Porque todos esses 4 meios, eles estão utilizando o carboximetilcelulose como a única fonte de carbono. Então, esses micro-organismos, para eles se desenvolverem, eles precisam degradar celulose. Mas percebe que tem aí uma diferença grande, né? Quando a gente olha, nossa, parece que esse aqui não degradou nada. Olha, não, esse aqui, ó, tá vendo? Tem um halo gigante. Qual é a diferença entre eles? Está na diferença de como essa placa foi tratada para demonstrar esse halo. Então, olha que legal. A capacidade do micro-organismo ela não mudou entre as placas, mas a minha capacidade de observar, de avaliar, sim. Então, por isso que muitas das vezes as metodologias elas precisam ser ajustadas, elas precisam ser testadas. Ah, mas eu vi no trabalho tal que usou a metodologia tal e deu tudo certo. Legal. Mas eu tenho que ver se na minha condição, se com aquele micro-organismo, se com a marca de reagente que eu estou utilizando, se com a temperatura que esse meu micro-organismo precisa, ou seja, eu preciso testar isso para eu realmente verificar qual é a metodologia que mais se adapta à análise que eu preciso fazer. Né? Olha só que legal, a gente observando a degradação de amido. Né? Por quê? Porque um meio com amido, quando a gente coloca o Lugol, ele fica todo escuro, é a reação característica do amido. Então, você pega o amido e joga Lugol, ele fica escuro, ele fica não é preto, na verdade, é um azul bem escuro, mas a gente tem a sensação de ser preto. E aí, quando o micro-organismo degrada, a gente tem a observação desse halo. Então, perceba que a gente tem aqui um que degradou bastante, enquanto a gente tem outro aqui que basicamente não degradou, onde a gente não consegue visualizar esse halo. Tá? Degradadores de proteína, né? Proteases. Então, a gente vê aí esses micro-organismos e a variabilidade que eles podem ter em função no solo. Então, como eu disse, a maioria desses processos dependentes de cultivo, a gente vai ter a colônia e a gente vai ter um halo de degradação. Ah, é a única maneira da gente avaliar? Não, não é a única maneira, tá? Mas quando a gente pensa nesse isolamento inicial, nessa questão visual, ela traz uma facilidade. Mas a gente poderia fazer isso de uma outra maneira, desde, é claro, que o micro-organismo se adapte. Por quê? Porque eu poderia, por exemplo, usar um meio líquido, com esse fosfato, usar um meio líquido. Eu vou cultivar o micro-organismo, ajustando todas as condições. Então, eu sei quanto eu coloquei de fosfato insolúvel. Eu deixo o meu micro-organismo ali por determinado tempo. Quando terminar aquele tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou coletar uma alíquota e vou quantificar a quantidade de fosfato. Quanto de fosfato insolúvel que restou? Será que ele degradou? Ou então avaliar o quê? Quanto de fosfato solúvel que tem disponível ali? Aumentou a disponibilidade? Qual é o que tinha antes? Qual é o que tinha depois? Então, uma outra abordagem. Né? Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Esse processo ele é visual, eu não preciso de nenhuma etapa posterior, mas ele está limitado à minha própria visão. Normalmente, para fazer uma análise dessa, né, a gente usa lupas, a gente usa luz para poder melhorar a visibilidade. Quando a gente faz uma análise, né, essa é uma análise qualitativa.
Se eu levar esse material, se eu levar esse micro-organismo para um meio líquido e avaliar a quantidade de fosfato, eu já estou fazendo uma análise quantitativa. Então, aqui eu estou apenas qualificando. Ah, produz, não produz. Ah, posso dizer, é uma faixa de produção boa, média, baixa, mas eu não posso dizer quanto que foi solubilizado aqui. Ao passo que quando eu trabalho com uma quantificação, eu consigo ser mais assertiva na eficiência do meu micro-organismo. Mas isso vai exigir outras reações, né, outras etapas no processo. Então, muitas das vezes, a gente faz análise do quê? De forma combinada. Eu posso fazer aqui uma seleção inicial, vendo quais são os micro-organismos que têm um potencial. Então, ao invés de eu trabalhar com 100, eu vou pegar só os 50 melhores. E esses 50 melhores eu vou quantificar. Tá, mas isso em campo, como é que a gente vê? Então, a gente consegue, em campo, juntar aquelas duas coisas que eu falei para vocês, que normalmente a gente não quer avaliar só a quantidade total. A gente quer avaliar a quantidade total de micro-organismos e associar isso à função que pode estar desenvolvendo no solo. Tá? Então, nesse trabalho, foi observado que qual era a quantidade, né, de bactérias, esporulantes, de leveduras e actinomicetos. Então, a gente diz aqui que são grupos totais. Isso em relação ao quê? A 3 diferentes coberturas desse solo. E foi avaliado também o quê? Será que tinham solubilizadores de fosfato? Será que tinham degradadores de celulose? Né? E o que esse trabalho percebeu? Ele não viu muitas diferenças estatísticas entre essas análises. Tá? Então, apenas aqui, nessa análise, no actinomiceto, que ele viu uma redução quando foi utilizada a cobertura de mileto. O que esse trabalho percebeu de uma maneira mais assertiva? Ele percebeu uma variação em relação à profundidade. Por quê? Porque ele percebeu uma redução na quantidade de micro-organismos conforme essa produtividade, essa profundidade aumentou. Então, esse é um outro fator que é importante a gente ter em mente quando a gente vai fazer uma análise microbiológica. É preciso padronizar a profundidade que a gente vai avaliar. Percebam, uma profundidade de 0 a 5, uma profundidade de 5 a 10, uma profundidade de 10 a 20. Ah, professora, mas eu não posso avaliar de 0 a 20, já que é o mais cultivado, né, que a gente usa ali para fazer análise química e física? Pode. Mas você tem que ter uma ideia que quando você pega uma única amostra dessa, você está tendo uma diluição aqui, né? Porque a gente tem uma parte superficial onde tem uma maior quantidade e conforme aprofunda, isso tende a diminuir. Então, não é que você possa ou não possa. Você pode. Só que você tem que saber o que você coletou para que quando você for avaliar os resultados, você tenha a capacidade de entendê-los. Tá? Então, a gente percebe isso daí nitidamente, né, nesses trabalhos que fazem esse tipo de avaliação. Esse outro trabalho, ele trouxe um aspecto também que é bem interessante. Por quê? Porque nesse trabalho ele avaliou como que estava a dinâmica dessa população microbiana ao longo do tempo. Então, é um ambiente onde aconteceu uma queima, foi efetuada uma queima controlada e se avaliou como é que estava a população de micro-organismo antes da queima. E conforme o tempo foi passando, como é que aconteceu a dinâmica dessa comunidade microbiana? Né? Então, também foi avaliado a população de bactérias, de fungos e dos grupos, né? Proteolíticos, amilolíticos e celulolíticos. Né? E percebam que a dinâmica não é sempre todo mundo seguindo a mesma dinâmica. Existiu uma tendência, mas a gente observa que alguns grupos isso não foi verdade.
né? Então, a gente observa que aqui nos grupos de fungos houve uma variação bem diferente do que dos outros grupos. Claro que isso pode estar relacionado a fatores externos a essa queima. Por exemplo, pode ser que em determinado tempo possa ter ocorrido algum fator externo no ambiente que pode ter influenciado. Então, por isso, quando a gente vai fazer uma análise dessa, ter o histórico da região, do local, qual é o histórico de manejo, é essencial para que a gente possa interpretar. Um número desse, por que diminuiu? Por que aumentou? Não faço a menor ideia. Se alguém simplesmente me mostra só esse resultado, se eu não conheço esse trabalho, se eu não li esse trabalho, isso aqui para mim é apenas um número. Tá, tem 5 vezes 10, esse aqui está em log, então tem uma quantidade X de micro-organismos. Ponto. Agora, por quê? Isso aqui não me dá essa informação. Então, essa informação ela tem que ser combinada com outras para que a gente possa fazer uma verdadeira análise do que está acontecendo aqui. Metodologias independentes de cultivo. Bom, aqui então a gente vai estar abordando metodologias que a gente consegue avaliar os micro-organismos no solo, a gente consegue avaliar essa dinâmica deles e que não envolvem, né, a necessidade de uso de meio de cultura. Então, isso traz uma vantagem, por quê? Porque a gente não vai precisar ajustar as condições de cultivo. Então, é muito mais simplificado a gente padronizar esses processos em relação à temperatura, em relação à umidade, em relação a alguns aspectos da metodologia, do que quando a gente compara em relação ao meio de cultura. Tá? Também permite o quê? Também permite a avaliação de micro-organismos não cultiváveis. Então, ele aborda um grupo maior de micro-organismos quando a gente faz esse tipo de processo. Mas uma desvantagem é que a gente não vai ter um micro-organismo isolado. A gente não tem aquele micro-organismo para poder dizer, não, eu vou guardar, que olha só esse micro-organismo, ele veio de não sei de onde, aquela área tal. Não. Então, esse tipo de abordagem, ele não permite esse isolamento. Tá? Ele não retrata, né, as reais condições do ambiente, mas normalmente a gente envolve aí uma amostra de solo, onde a gente mantém esses micro-organismos, então ele tende a ser um pouco mais parecido com a condição original do que quando a gente trabalha no meio de cultura. Porém, comparativamente, a gente também vai perceber que as análises aqui, elas envolvem, né, equipamentos, reagentes, coisas assim mais especializadas que muitas das vezes vão mexer com ácido, vão mexer com reagentes tóxicos, né? Então, alguns cuidados maiores serão necessários em relação aos cuidados que a gente tem na microbiologia, nos métodos dependentes de cultivo. Não que, quando a gente está trabalhando com meio de cultura, né, a gente não precise ter cuidados, né? Eu sempre brinco muito com os alunos, porque a gente pensa, é bactéria do solo, a gente não está correndo risco. Mentira. Né? Então, tenham sempre em mente que cada técnica, cada metodologia, ela exige níveis de cuidados adequados ao que está sendo realizado. Mas todas elas têm um risco inerente, sim. Tá? Bom, as técnicas que nós vamos abordar nessas aulas de hoje são as técnicas que a gente mais fala quando a gente pensa na microbiologia do solo em técnicas sem cultivo, independentes de cultivo. Porém, existem outras, tá? Mas hoje a gente vai fixar a técnica, né, de carbono da biomassa microbiana, a respiração microbiana do solo e o quociente metabólico. Com relação ao carbono da biomassa microbiana, ele é uma técnica que permite a gente quantificar os micro-organismos que estão presentes no solo através do quê?
através da estimativa do carbono. Então, a gente não vai contar micro-organismos. A gente vai saber que em determinado solo tem tanto de carbono presente na biomassa microbiana. Então, a gente passa a ter uma relação da quantidade de micro-organismos em função da quantidade de carbono. Então, por isso que normalmente a gente fala carbono da biomassa microbiana. Mas também existem metodologias que eu poderia estimar o nitrogênio da biomassa microbiana. Tá? Então, é preciso que a gente entenda isso. Então, tem a biomassa, os micro-organismos que estão lá, e essa técnica ela vai estar avaliando a quantidade de carbono que está presente. Para fazer essa avaliação, duas técnicas são as mais comumente utilizadas. Uma técnica que envolve a fumigação e a incubação, e outra técnica que envolve a fumigação e a extração. Bom, então ambas as técnicas envolvem a fumigação. O que é a fumigação? Fumigação é a gente colocar amostras de solo expostas ao cloroforme. Cloroforme, o que ele vai fazer ali com aqueles micro-organismos que estão ali? Ele vai eliminar, ele vai matar aqueles micro-organismos. Cloroforme, ele tem um alto potencial tóxico. Então, para utilizar esse processo, a gente tem que ter uma série de cuidados no manuseio desse cloroforme. Mas como é que é o procedimento? Então, normalmente, a gente usa aí um dessecador, um local onde a gente possa manter isso aqui num vácuo e vai colocar o clorofórmio para ele ali ficar em contato com as amostras. Cada amostra ela é trabalhada em duplicata, de modo que uma amostra ela vai ser fumigada, a outra amostra ela não será fumigada. Então, para a área 1, peguei a amostra lá da área 1, eu vou dividir ela em duas. Uma eu vou fumigar, a outra eu não vou fumigar. Muito bem, terminei a fumigação. O que vai acontecer? Na metodologia que é chamada de fumigação-incubação, uma vez que passou o tempo de 24 horas, que é a fumigação, o cloroforme ele é retirado desse ambiente e agora essas amostras de solo elas serão colocadas em um ambiente fechado para avaliar o quanto de respiração vai estar ocorrendo. Então, tanto as amostras que foram fumigadas, quanto as amostras não fumigadas, elas serão incubadas por até 10 dias para avaliar a respiração. A avaliação dessa respiração, dessa liberação de CO2, a gente vai falar já na outra metodologia. Mas ela é uma avaliação, então, que ela vai permitir que a gente saiba o quanto de carbono dessa biomassa ela está sendo liberada ao longo desses 10 dias. Então, a gente vai conseguir quantificar o CO2 que foi respirado nas amostras fumigadas e o quanto de CO2 que foi respirado nas amostras não fumigadas. E o carbono da biomassa microbiana vai ser a diferença dessas duas quantidades. Tá, essa é a fumigação e incubação. A outra metodologia é a fumigação-extração. Qual é a diferença? Também ocorre uma fumigação por 24 horas, então também coloca o cloroforme e deixa por 24 horas aqui para eliminar os micro-organismos. A amostra foi feita em duplicata, uma fumigada, a outra não. A outra que não foi fumigada, ela fica... Para padronizar, a gente pode colocar ela dentro de um dessecador também, só que uma tem o cloroforme, a outra não tem. Muito bem. E aí, quando termina a fumigação, eu não vou fazer uma incubação. O que vai ser realizado? Vai ser realizada uma extração. Então, vai ser usada uma análise química para extrair o carbono dessa amostra. Como aqui ocorreu a morte desses micro-organismos, a lise, esse carbono das células ele vai estar exposto e ele também vai ser extraído junto, diferente do que vai acontecer aqui, tá? Bom, e aí, o que você vai ter?
Aí você vai observar a diferença entre as duas análises. Qual é a quantidade de carbono que você tem nas amostras fumigadas em relação às amostras não fumigadas. Por que tem duas análises? Por que tem duas metodologias? Se no final eu vou comparar da fumigada, não fumigada, qual é a diferença? Bom, tem algumas diferenças. Essa análise aqui, ela exige que o processo ele continue por mais 10 dias de incubação. Então, ela é uma análise mais longa. Ela é uma análise que ela vai demandar mais tempo para ser realizada. Ao passo que essa análise aqui não. 24 horas você já pode fazer o processo de extração. Só que essa análise aqui, os extratores, os ácidos que são utilizados, o procedimento para extração, tem relatos, trabalhos que indicam que nesse processo pode sobreestimar a quantidade de carbono. Por quê? Porque você pode acabar retirando um carbono extra desse solo. Ele pode estar dando aí uma reação além do carbono da biomassa microbiana. Tá? Então, tem alguns cuidados que esse processo aqui necessita para que você não tenha um resultado errôneo por conta disso. Além disso, os dois processos eles têm um coeficiente aqui de correção. Tanto na extração quanto na incubação é necessário que seja utilizado esse coeficiente. Só que esses coeficientes eles são diferentes justamente em função dessa característica, que um envolve a incubação e outro envolve a extração. E a literatura ela também traz essa discussão em relação à confiabilidade de cada coeficiente. Uma outra coisa, solos ácidos. Dependendo do pH do solo, existem limitações nesse método de incubação. Né? Dependendo do pH do solo, a gente pode observar aí uma série de variabilidades nos resultados. Então, qual é a metodologia que eu vou utilizar? As duas, elas são aplicadas. Então, dependendo da sua dinâmica do laboratório, dependendo da sua condição de amostra inicial, é possível utilizar as duas amostras, desde que você entenda os princípios dela para que você possa fazer essa escolha correta, tá? Tá. Muito bem. Então, a gente viu o carbono da biomassa. Então, os micro-organismos que estão presentes naquele solo foram estimados. Mas o micro-organismo ele não está ali à toa. A gente diz que aquele micro-organismo está tendo seu metabolismo ali. Então, esse micro-organismo ele vai estar respirando. A gente pode falar de uma maneira geral na respiração do solo. Quando eu abordo desse jeito, respiração do solo, eu estou envolvendo a atividade dos micro-organismos, mas eu também envolvo a atividade das plantas e dos animais presentes nesse solo. Só que de uma maneira geral. Então, o que eu entendo? Que quando eu falo em respiração, eu estou falando de atividade, eu estou falando de metabolismo. Então, esses organismos, eles estão metabolizando, eles estão trabalhando. E isso vai refletir no quê? O que isso causa? Uma maior respiração, ela é sinônimo de uma maior degradação, de uma maior decomposição daqueles resíduos que estão no solo. Então, o micro-organismo, ele está utilizando aquela matéria orgânica, aqueles materiais que estão no solo, e eles estão sendo degradados. Por isso, a gente percebe uma maior respiração. Então, essa liberação de CO2, ela é um indicativo de quê? De perda de carbono orgânico. Por quê? Porque o carbono que estava na matéria orgânica, ele está sendo liberado na forma de CO2. Mas, ao mesmo tempo, ele é um sinal de que se o micro-organismo está respirando, ele não usa só carbono. É sinal de que essa matéria orgânica está sendo ciclada. É sinal de que outros nutrientes também podem estar sendo liberados. Em função disso, a gente começa a ter uma noção de como é que está a dinâmica daqueles micro-organismos presentes.
Então, essa respiração, junto com outros parâmetros, ela pode ser um indicativo da qualidade desse solo. Tá, como é que faz essa análise, né, da respiração microbiana do solo? Essa análise é uma análise que ela é baseada na liberação desse CO2. Então, você precisa ter um ambiente fechado para que o CO2 ele não seja liberado para o ambiente. Então, você vai colocar a sua amostra de solo dentro desse ambiente fechado e, junto com a amostra de solo, você tem que ter uma solução que vai captar esse CO2. Normalmente, essa solução é uma solução de base. O hidróxido de sódio é quem vai captar esse CO2. Muito bem. E você vai deixar isso aqui por um determinado período de tempo. Então, você pode deixar isso por 24, 48, 72. Se padronizou fazer essa avaliação por até 7 dias. Então, você vai avaliar com 24, com 48, até chegar a 7 dias, para que você perceba que esse processo ficou constante. E uma vez que você captou esse CO2 com essa base, você vai fazer um processo de titulação com o ácido. Então, na verdade, o que você vai fazer? Você vai usar um indicador de pH e você vai adicionando ácido até que ocorra a viragem desse indicador. Então, no momento que ocorre a mudança de cor do indicador, você entende que o processo foi finalizado. E aí é uma coisinha básica da gente fazer. Ninguém gosta, né? Olha para uma fórmula dessa, dá vontade de sair correndo. Mas a respiração microbiana do solo, ela vai ser estimada como? Por uma relação simples. Uma relação que vai indicar qual é o volume que você teve nessas amostras. Qual é o volume de ácido, qual é o volume de base que você teve ali quando você fez esse processo, tá? Para que você consiga entender como é que está a dinâmica dessa respiração no solo, tá? Muito bem. Só que eu tenho aí a liberação desse CO2 por si só. Nossa, liberou muito CO2. Então, isso é um sinal de que... Não é um sinal de nada. Por quê? Porque eu posso ter uma grande população de micro-organismos. Se eu tenho muitos indivíduos, é esperado que eu tenha uma maior respiração. Eu posso ter uma menor população de indivíduos, é esperado que eu tenha uma menor respiração. Só que, às vezes, acontece o contrário, né? Eu tenho uma alta quantidade de indivíduos e uma baixa respiração. Eu tenho uma baixa quantidade de indivíduos e uma alta respiração. Então, esse quociente metabólico, ele veio para trazer essa relação. Ele veio para mostrar qual é a relação entre a quantidade de micro-organismos e a quantidade de CO2 liberado. Então, ele traz uma relação entre a respiração do solo e o carbono da biomassa. Então, a gente consegue relacionar a respiração microbiana do solo e o carbono da biomassa. Ele consegue indicar como que esses micro-organismos estão usando esse substrato. Qual é a eficiência desse uso? Por quê? Porque os micro-organismos do solo, em sua maioria, eles são o quê? Heterotróficos. Precisam de carbono orgânico para o seu metabolismo. Então, eles vão pegar aquele carbono orgânico e vão utilizar para suas atividades metabólicas. Só que existem determinadas condições aonde a gente diz que ocorreu um estresse nessa população. Por quê? Porque ele está usando muito combustível, muito substrato, e isso não está se refletindo em ganho. Então, você tem uma população pequena e uma grande liberação de CO2. Então, ele está queimando muito mais substrato do que seria necessário.
Então, para a gente avaliar esses processos, a gente, na maioria das vezes, precisa ter uma análise conjunta. Então, a gente ter simplesmente a análise de biomassa, do carbono da biomassa, ter a análise da respiração, ou ter a análise de... até essas duas análises isoladas, ela não vai beneficiar. Quando a gente consegue ter as duas, aí sim a gente consegue ter essa noção, porque a gente pode ter esse quociente metabólico e assim ter uma avaliação mais completa. Né? Então, o que a gente observa aqui? É aquele trabalho que a gente falou da queima controlada. Né? Então, é um trabalho que ele foi desenvolvido, inclusive, aqui na nossa universidade, né? Com um grupo do nosso trabalho de pesquisa, junto com a professora Viviana. E o que a gente está observando aqui? A gente observou aqui aonde a gente tem uma condição aonde houve uma redução do carbono da biomassa microbiana, porém a redução da respiração ela não ocorreu na mesma proporção. Então, o que observa que ocorreu nesse ponto? Nesse ponto, teve um aumento grande no quociente. Por que ocorreu isso? Porque a gente tem uma população microbiana baixa e uma respiração relativamente alta para essa população. Percebam que aqui, se a gente olhar, a respiração entre o ponto 0 e o ponto 2, basicamente, é o mesmo. Então, por que isso aqui está sendo um problema agora? Simples. Porque no ponto 0, a população ela era muito maior. No ponto 2, a população ela reduziu. Só que a respiração ela não reduziu na mesma condição. Então, por isso, eu tenho um aumento nesse quociente metabólico. Então, por isso, eu vejo que aqui é um problema. Porque essa quantidade pequena de indivíduos está liberando muito CO2. O que significa que ele está degradando em excesso aquela matéria orgânica do solo. Uma outra maneira da gente observar. É a gente olhar aqui o que aconteceu nesse trabalho. Esse trabalho, que a gente já viu, né, nas outras análises, ele estava avaliando a mata, plantio convencional e semeadura direta. E o que ele observa? Carbono da biomassa, nitrogênio da biomassa, respiração, quociente. Ele observa que no pré-plantio, a mata ela apresentou uma maior quantidade de carbono e de nitrogênio da biomassa. Ou seja, a quantidade de micro-organismo nessa área, na massa, era superior às áreas de cultivo. Perfeito. E como é que está a respiração? A respiração também está superior. Mas então isso é um problema? Não, olha, que não é um problema tão grande. Por quê? Porque, inclusive, o quociente metabólico da massa está menor do que o do plantio convencional. Uai, por quê? Simples. Porque a mata ela tem uma maior quantidade de micro-organismos. Então, essa maior respiração dela é um reflexo da maior quantidade de micro-organismos. E está tudo bem. Agora, o plantio convencional tem uma baixa quantidade de micro-organismos. Então, proporcionalmente, a respiração dele, a quantidade de CO2 que está sendo liberado, está elevada. Então, por isso, a gente vê um maior quociente metabólico. Muito bem. Só que aí ocorreu uma mudança, né, de época. E a gente já tinha visto que nessa época de floração teve uma mudança ali na dinâmica da comunidade microbiana. A gente viu isso lá na quantificação. E o que a gente percebe aqui? Aqui a gente percebe que realmente, olha, houve uma redução na quantidade de micro-organismo na mata. Olha o quanto que reduziu quando a gente observa as duas épocas. Essa redução ela já não é tão pronunciada aqui no carbono da biomassa microbiana das duas áreas cultivadas. No nitrogênio, sim. Só que quando a gente olha a respiração da massa, ela também reduziu. Só que quando a gente olha o quociente metabólico, o que aconteceu nas áreas cultivadas?
o quociente metabólico, ele teve um aumento. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que os micro-organismos, né, presentes nessas duas áreas cultivadas, eles estão passando aí por algum estresse. Eles estão conseguindo se manter, a área está permitindo que esses micro-organismos se mantenham ativos ali, porém isso está custando algum estresse no metabolismo dele, alguma coisa no metabolismo ali está desbalanceado. Muito bem. E uma outra forma de eu avaliar esses micro-organismos? Uma outra forma de eu avaliar esses micro-organismos, sem que ocorra cultivo, é utilizando metodologias que avaliem a atividade das enzimas. Sim, enzimas. Só que aqui eu não vou estar tão preocupada com as enzimas que estão no interior dos micro-organismos. A gente vai estar avaliando muito mais as enzimas extracelulares. Sim, os micro-organismos liberam enzimas para fora dessa célula. Tá? Normalmente, quando ocorre a morte desses micro-organismos, muitas enzimas são liberadas e permanecem ativas no solo, mas também de uma maneira organizada, esse micro-organismo ele pode secretar essas enzimas para o solo, onde elas vão estar atuando. Que enzimas que eu posso avaliar? Diversas. Por quê? Porque cada enzima está envolvida num processo metabólico. Então, ela traz uma resposta de como está a decomposição, como está o metabolismo daquele material que ela está processando. Né? Então, eu consigo avaliar como está a decomposição de fosfato, avaliando a atividade da fosfatase, a celulase, a hidrolase, que só está presente em células vivas. Então, você consegue escolher as enzimas em função de que tipo de resposta você quer avaliar. E isso traz para a gente uma série de possibilidades. Por quê? Porque você consegue agora avaliar como é que está a dinâmica efetiva daqueles micro-organismos. O que eles estão ali processando? Como é que eles estão avaliando? Né? Então, a gente vai perceber que não necessariamente é uma área onde houve uma redução da quantidade de micro-organismos, que isso vai realmente refletir numa redução da atividade enzimática. Como assim? Como é que a gente consegue observar isso? Porque vai depender do tipo de enzima, né? E a gente pode perceber que a massa, ela teve aí uma condição onde essas enzimas elas tenderam a ter uma maior atividade, né? Mesmo quando a gente observou aquela época onde houve uma redução na população, né? Onde a gente observou uma redução na respiração desses micro-organismos. Porém, as enzimas, por serem, em sua maioria, extracelulares, elas continuam a sua atividade, mesmo quando ocorre a redução daqueles micro-organismos ativos no solo. Então, a gente consegue avaliar diferentes sistemas de cultivo observando atividades de determinadas enzimas. Então, cada trabalho, cada conceito, ele vai escolher a melhor dinâmica de qual enzima avaliar. Não é todo trabalho que vai avaliar uma celulase, não é todo trabalho que vai avaliar uma fosfatase alcalina. Então, tudo depende da condição que você está inicialmente e de que tipo de respostas você já espera obter, tá?
Então, de novo, aquilo que eu estava falando. Então, observa que a gente tem aqui nesse trabalho uma variabilidade na quantidade de micro-organismos, né, tendo a área nativa um maior carbono da biomassa microbiana, só que não necessariamente isso está se refletindo na maior atividade enzimática. Então, a gente percebe aí que a atividade enzimática ela está relacionada à eficiência daqueles micro-organismos que estão ali. A gente disse que tem uma maior quantidade. Mas será que por ter mais, eles estão excretando enzimas ativamente? Será que aquele ambiente nativo, será que aquele ambiente já não gera condições que eles não precisam ter tanta liberação de enzima para obter os nutrientes? Então, vários fatores podem estar interferindo nessa dinâmica enzimática. E por vários fatores interferirem nessa dinâmica enzimática, existe uma dificuldade muito grande de se trazer respostas quando a gente simplesmente olha esse número. A arilsulfatase deu 71,5 microgramas de nitrofenol. A beta-glicosidase deu 90. Tá, isso é bom? Isso é um número bom? Isso é um número ruim? Tá alto? Tá baixo? Depende. Depende de muitos fatores, como eu já falei, de modo que depende tanto que fica difícil de você comparar determinadas situações. Então, eu não consigo avaliar a área A e avaliar a área B simplesmente olhando esse número aqui. A área A teve mais ou a área A teve menos. Não. Vocês vão ver que na maioria dos trabalhos, quando fazem esse tipo de análise, seja de carbono da biomassa, respiração ou atividade enzimática, em sua maioria, esses trabalhos eles usam o quê? Uma área de referência. Então, esses trabalhos eles tendem a ter uma área onde se tem um mínimo de perturbação e uma área onde que foi feito determinado tipo de manejo. E isso é usado como comparativo. Então, na maioria das vezes, o que a gente está avaliando é se aquele manejo afeta ou não a dinâmica da comunidade microbiana de um ambiente ali com o mínimo de perturbação. Uma outra possibilidade é a gente avaliar a mesma área em diferentes épocas. Então, isso traz para a gente também uma possibilidade segura de avaliação. Por quê? Porque a gente vai perceber ao longo do tempo como aquela comunidade microbiana se comportou. Porém, isso limitava bastante a adoção por parte, né, dos produtores, por parte, inclusive, da gente poder fazer uma análise química, física e biológica de uma maneira assertiva. Fazia. Por quê? Era assim, porque recentemente, né, a Embrapa lançou uma metodologia chamada de bioanálise do solo, BioAIS. O que essa análise traz? Essa análise, ela percebeu que essas duas enzimas, a arilsulfatase e a beta-glicosidase, elas eram as que tinham a resposta assim, mais segura, a resposta mais estável em relação a essas condições ambientais. Então, eles fizeram um apanhado de diferentes trabalhos. Isso não foi feito de um dia para o outro, não. Esse grupo de pesquisa ele vem trabalhando há bastante tempo, fazendo análises aqui na região, que essa análise ela foi caracterizada para essa região, de modo a poder tabular esses resultados e perceber que essas duas enzimas, de todos esses parâmetros que nós vimos, eram as duas enzimas mais estáveis para fazer essa análise. E eles conseguiram estabelecer faixas para que se possa ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Então, assim, esse número aqui não é um número da atividade enzimática, não. Mas essa metodologia,
ela trouxe diferentes parâmetros que conseguiram trazer para o produtor uma condição de como é que está o seu solo. Então, como é que está a qualidade desse seu solo? Como é que está? Qual é o próximo passo que se faz? Como é que o manejo está impactando? Tá? Então, assim, é uma metodologia que ela está sendo aplicada aqui, nessa região de Cerrado. Ela não pode ser utilizada, esse padrão que foi realizado, né, os parâmetros dessas enzimas, tipo, não podem ser extrapolados para o sul, por exemplo. Então, não pode uma pessoa do sul, um produtor do sul, vir aqui, aprendeu a técnica, levou para lá. E aí ele vai fazer a mesma interpretação de como está sendo feito aqui. Não, não é assim que funciona. Então, eles estão tentando aí fazer padronizações para as diferentes regiões do país para que ela possa ser utilizada amplamente, tá? Mas, no momento, ainda não. Então, vejam, né, é uma metodologia que se fez super interessante, que é uma metodologia independente de cultivo, né, e que permite uma complementação fácil, porque o produtor não precisa ter alguns cuidados que a análise biológica exige. Perdão. Ai, ai. Alguns cuidados que a análise biológica exige. Por quê? Se você for fazer uma análise dependente de cultivo, você tem que ter muito cuidado em relação... Oh, meu Deus. Engasguei mesmo. Você tem que ter muito cuidado em relação a não deixar contaminações ocorrer entre as amostras. Você tem que ter cuidado em manter essas amostras úmidas. Você tem que ter cuidado em manter essas amostras numa temperatura adequada, ela não pode estar exposta ao sol. Ao passo que essa análise aqui, ela dispensa a maior parte desses cuidados. Ela vai utilizar a mesma amostra de solo que é utilizada para as análises química e física. Então, a terra sinocecal-A, ela vai ser utilizada em todas as análises. Então, ficou muito mais simples, porque esses cuidados que eram necessários para que as análises microbiológicas fossem feitas, muitas das vezes inviabilizadas, porque o produtor não tinha tempo de ficar tomando cuidado, não tinha, às vezes, pessoas qualificadas para fazer esse processo. Muitas das vezes a coleta era feita num dia e até chegar no laboratório levava muito tempo. Então, agora, essa metodologia ela traz a oportunidade para que essas análises possam serem feitas de uma maneira muito mais ampla. Metodologias moleculares. Bom, as metodologias de base genética, né, elas envolvem aí uma série de parâmetros, uma série de fatores que vieram evoluindo ao longo do tempo. Né? Hoje em dia, acredito que principalmente com o advento da pandemia, que muitas análises tiveram que ser assim realizadas em tempos recorde, né? A gente fala aí que a gente teve sequenciamento, né, do vírus, que a gente teve uma série de análises que caíram até na fala popular, né? Quem ouvia falar em RT-PCR antes? Vamos lá, faz uma análise de PCR. Isso virou uma coisa assim comum, né, na população, infelizmente, devido à pandemia. Mas acredito que com isso houve um avanço muito grande nessas análises. E eu acredito que isso vai se refletir daqui para frente em muitas análises, inclusive na microbiologia do solo. A gente tinha, até pouco tempo atrás, o custo como sendo um dos impedimentos maiores dessas análises. Não é que hoje ela seja uma análise barata, não, ela não é. Mas o que se percebe é que ela vem diminuindo, o custo vem diminuindo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que os equipamentos, os reagentes, eles tendem a ficar mais baratos, a eficiência deles tem aumentado. Então, isso aí tem ajudado, né, na aplicabilidade, na utilização dessas metodologias.
Então, as metodologias que a gente utiliza na microbiologia do solo são basicamente adaptações ou até às vezes as mesmas, com algumas adaptações, né, das que são utilizadas, por exemplo, em medicina, na saúde humana. Né? Então, por isso que eu estou falando que essa questão da pandemia, ela com certeza vai trazer aí um avanço nas nossas possibilidades futuras de análise na microbiologia do solo. É um procedimento que permite analisar uma grande quantidade de amostras de uma única vez. Então, ela traz aí uma rapidez na análise que os métodos independentes de cultivo não trazem tanto, e muito menos os dependentes de cultivo, eles são muito mais lentos. Então, a análise molecular, em pouquíssimo tempo, você consegue aí fazer uma bateria de análise, trazer uma série de respostas, quando dá tudo certo. Tá? Porque quem trabalha com isso, com certeza, sempre tem uma história para contar, porque existe aí, a gente vai ver, existe uma série de fatores para serem ajustados e que muitas das vezes ocorrem erros, então se perde bastante tempo nesses ajustes, né? Mas depois que está tudo ajustado, a velocidade de análise ela é enorme. Tá? É um tipo de análise que ela permite a comparação, a repetibilidade, a comparação entre os resultados de uma maneira muito mais fácil. É uma análise que envolve aí um banco de dados, então a gente tem bancos de dados que podem ser consultados, bancos de dados que apresentam essas sequências gênicas, que elas serão utilizadas aí para comparação, para poder avaliar as suas amostras. Então, ela traz aí uma série de vantagens. De desvantagem, além de ser uma coisa cara, né, ela exige um pessoal altissimamente especializado. Então, isso aí envolve bastante estudo para que você possa não somente executar, né? Muitas das vezes a execução ela é uma coisa que pode ocorrer mais facilmente seguindo determinados roteiros. Mas a interpretação, o trabalho desses dados eles são utilizados aí de maneira com programas que precisam processar, que precisam analisar, então envolve pessoal realmente especializado, né? E um dos fatores aí que a gente pode trazer como maior limitação é o quê? Não permite, né, o isolamento do micro-organismo. Ele traz aí para a gente algumas bases interessantes, mas o micro-organismo em si ele não vai trazer. Já está a Daniela aí falando que puxando sardinha para o lado dela, né? Ela quer que isole. Sim, mas eu não estou dizendo que essa metodologia ela não possa auxiliar no meu trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que essa metodologia molecular ela traz para mim a informação de que existe material gênico de determinado grupo de micro-organismo no solo, eu posso ir para o laboratório e buscar ajustar metodologias para que eu possa futuramente isolar esse micro-organismo. Agora eu não estou jogando mais na sorte. Por quê? Porque quando eu ia lá no campo, pegava a amostra e vinha para o laboratório para poder fazer esse isolamento, eu não fazia a menor ideia do que poderia ter ali. Então podia ficar, será que eu faço um meio desse tipo? Será que eu faço um meio desse? Não fazia a menor ideia. Agora, eu já tenho uma informação. Olha, existe material gênico desse grupo, daquele grupo, então fica muito mais fácil da gente tentar chegar nos grupos alvos que a gente já sabe que tem ali. Tá? Então, não são metodologias excludentes, pelo contrário, elas são metodologias complementares. Qual é a base dessas metodologias? Pessoal, o que eu vou falar aqui é o resumo do que ocorre numa metodologia dessa. Tá? Então, eu vou trazer apenas uma noção para que quando vocês escutarem esse termo, vocês já entendi da onde que vem, o que está acontecendo. Então, PCR é reação em cadeia da polimerase. O que é essa reação em cadeia da polimerase? A reação em cadeia consiste em pegar uma amostra de DNA. A DNA ela tem, né, a dupla fita,
Então, é necessário que ocorra um processo que essa fita ela se abra, que retire essas pontes de hidrogênio aqui para que essa fita se separe. É inserido um molde, um primer. Para quê? Para que uma enzima possa vir aqui, uma polimerase, possa vir aqui e possa continuar preenchendo esses espaços. Então, esse processo nada mais é do que um processo que causa o quê? Que causa a duplicação do DNA. Por quê? Porque esse processo ele começa com uma fita. Essa fita, a gente diz que ela vai ser desnaturada. O que é isso? Ocorre um aquecimento para que essa fita se separe. As duas fitas ficam separadas. Aí ocorre a inserção desses primes, que eles têm o quê? Eles têm uma sequência de nucleotídeos complementar à sua sequência-alvo no DNA. Sim, você já tem que saber aonde você quer que ocorra essa ligação, tá? Na maioria das análises que são feitas, você pode estar direcionando esses primes para quê? Para que quando essa polimerase trabalhar, ela possa estar fazendo ali aquele pedaço do seu material gênico desejado. E com isso, você começa com uma fita de DNA, com uma cópia, ao final você passa a ter duas cópias. E essas duas cópias vão repetir o processo. Então, isso faz com que você tenha um aumento expressivo na quantidade de material gênico. Então, você vai lá na sua amostra de solo, tinha um único micro-organismo e você pegou o material dele. Nossa, mas só tem um DNAzinho pequenininho. Só tem um. Só que quando você traz isso para esse tipo de análise, essa reação em cadeia ela vai multiplicar esse material. Então, aqui está demonstrado a ocorrência de 3 ciclos. Olha, às vezes esse ciclo se repete aí, por 25 a 35 vezes. Então, você imagina a quantidade de material gênico que você não vai ter ao final. Então, esse processo garante que haja um material gênico suficiente para que as reações subsequentes elas possam ocorrer, né? Para que as detecções e os procedimentos posteriores possam ocorrer. E o que tem essa questão aí do primer? Por que eu falei que existe uma questão de primer? Porque cada micro-organismo, cada organismo tem a sua sequência gênica. Então, é necessário que você tenha a sequência que seja complementar àquele micro-organismo. Então, ao longo dos anos, com o conhecimento aumentando, né, nessa parte, foi sendo desenhados primers. O que quer dizer isso? Diversas técnicas de sequenciamento vêm ocorrendo e vêm determinando qual é a sequência de DNA que existe lá naquele micro-organismo. E aí eu faço um desenho de um primer que ele é complementar àquela sequência que tem lá. Então, quando eu vou trabalhar nessa área, a primeira coisa é eu saber qual é o organismo-alvo, qual é o gene-alvo que eu vou querer, para poder determinar qual é o primer que eu vou utilizar. Porque cada primer ele vai ter uma sequência específica e ele vai resultar num produto de PCR de diferente tamanho, um produto de PCR diferente. E, em função disso, as condições que essas análises vão ocorrer, ela também vai ser diferente. Então, os trabalhos, eles vêm ajustando essas condições. Então, tem trabalho que usa uma maior quantidade de DNA, usa maior quantidade de enzima, usa protetores, pode usar um formaldeído, pode usar um BSA. Então, cada análise ela tem uma composição específica. Foi testado e visto que essa é a condição que traz o melhor resultado. Só que se não bastasse só isso. Isso é o que você coloca lá no tubinho para o processo ocorrer. Só que esse tubinho ele vai ter que ser mantido em determinadas temperaturas para que o processo possa ocorrer. Então, a gente tem temperaturas diferentes para desnaturação, anelamento e extensão dos primes. E isso precisa ser ajustado para
cada análise que é feita. Então, cada primer, cada gene que você deseja amplificar, ele vai ter uma condição específica. Então, percebam, ó, nesse daqui, 72 graus Celsius fica por 1 minuto. Nesse daqui, 72 graus Celsius fica por 7. Nesse daqui, o processo vai ser repetido apenas 10 vezes. Nesse aqui, o processo é repetido 30 vezes. 72 graus Celsius, ó, 10 minutos. Então, cada análise dessa precisa ser ajustada. Então, como que isso ocorre na prática? Na prática, são utilizados Eppendorfs, que são nada mais do que tubinhos pequenos, aonde você vai inserir todo esse material aqui. Então, você vai inserir a sua amostra de DNA, a sua enzima, primer, magnésio, tudo mais que for necessário. Você vai colocar lá no tubinho. Coloca tudo aqui dentro do tubinho. E leva para um aparelho que a gente chama de termociclador. Olha, o nome dele já dá ideia do que ele faz. Ele faz uma ciclagem de temperatura, por isso termociclador. Esse aparelho, ele controla a temperatura pelo tempo que você precisa. Então, ele vai lá e vai aumentar a temperatura. Vai ocorrer a desnaturação, separa as fitas do DNA. Aí ele baixa um pouquinho a temperatura, ocorre o anelamento dos primers. Aí ele sobe mais um pouquinho a temperatura, aí vai ocorrer a extensão. E por aí vai acontecendo. E essa técnica, ela teve assim, um grande avanço, ela só é o que é hoje. Por quê? Porque se descobriu a tal da enzima TAC polimerase. A TAC polimerase, ela é uma enzima que o que ela tem de característica? Ela veio de um micro-organismo chamado termos aquáticos. É um micro-organismo que foi isolado no ambiente de altas temperaturas, águas em altas temperaturas. Por que isso foi assim, a revolução total? Porque a primeira etapa do processo envolve colocar esse material a 96 graus. A maior parte das proteínas nessa temperatura vai desnaturar também. Não é só o DNA que vai desnaturar, a proteína também vai desnaturar. Ou seja, esse processo, que hoje ele é automatizado, antigamente ele não era assim. Por quê? Porque antigamente desnaturava, beleza. Aí, antes de poder ocorrer a extensão, era necessário fazer o quê? Inserir a enzima. Inseriu a enzima, fazer a extensão, dobrou a quantidade. Aumenta, separou, insere a enzima de novo. Então, esse processo ele tinha que ser feito manualmente. Então, para se fazer esses 35 ciclos, ia ter que abrir o tubinho 35 vezes para colocar a enzima novamente. Quando se descobriu essa enzima, que ela é resistente a alta temperatura, o processo pode ser automatizado. Então, vejam como que uma metodologia ela interfere na outra. O que eu falei desse micro-organismo? Ele foi isolado, ele foi encontrado. Então, foi necessário que alguém conseguisse extrair essa enzima para que ela pudesse ser utilizada nessa análise aqui. Tá? Então, isso foi aí a revolução desse processo. E ele veio aí evoluindo, já tem bastante tempo, e ele veio evoluindo a cada dia. Muito bem. Mas até então, eu estou apenas com o meu tubinho com isso tudo aqui dentro. Isso aqui está tudo misturado. Eu estou aí com o material gênico, eu estou aí com uma série de coisas, mas como é que eu consigo avaliar isso? Existem diferentes maneiras de se utilizar esse produto de PCR. Uma maneira é fazer um procedimento chamado de eletroforese. O que é essa eletroforese? A eletroforese ela vai ocorrer utilizando um mecanismo que permite a separação dos materiais em função do peso, em função do tamanho. A eletroforese ela envolve a aplicação de uma corrente elétrica, então você tem um polo negativo e um polo positivo, que vai fazer com que esses materiais que foram colocados aqui, eles migrem. Só que essa migração de um polo para o outro,
ela vai ser em função do tamanho desse material. Então, os materiais menores vão migrar mais do que os materiais maiores, né? Então, ou contrário, perdão. Você vai ver aí uma variabilidade nessa migração, tá? E isso depois ele pode ser visualizado. Pode ser visualizado aí através da luz ultravioleta. Isso normalmente é registrado, né, antigamente por fotografia do gel. A gente tirava foto com uma Polaroid realmente. Então, você imagina a qualidade da foto que a gente obtinha ao final. Uma maneira muito comum da gente fazer esse procedimento é utilizando um gel de agarose, é o mais utilizado, né? Então, a agarose, ela faz esse material aí poroso, que permite que as suas amostras elas sejam adicionadas. Aqui isso é uma cuba com a solução que vai fazer essa corrida, e o gel, ele está aqui, e você vai adicionando isso, você tem ali os buraquinhos que a gente faz para que possa ocorrer essa corrida. Então, os poços aonde você insere esse material. E ele vai correndo, como a gente chama, de uma maneira linear, tá? Então, você consegue observar isso. Observar uma variabilidade na corrida desse material em função do peso, né? Então, aqueles que são menores, eles tendem a se movimentar mais do que os que são maiores. Isso daqui está demonstrando um padrão de DNA que normalmente a gente usa para comparação. Sim, tudo é feito de uma forma comparativa. Eu preciso ter uma noção do meu material esperado para que eu possa avaliar. Então, ou eu vou usar um padrão de DNA, por exemplo, ou eu vou usar um outro padrão relacionado àquele material que eu estou trabalhando para que eu possa avaliar o meu resultado. Na maioria das vezes, você tem um resultado assim. Esse trabalho é um trabalho já antigo, de 2003, mas que aqui a gente tem 44 tipos de materiais que foram analisados. E o que a gente percebe? A gente percebe diferença entre as bandas. Cada coisinha dessa é uma amostra que foi analisada. E a gente percebe que existem bandas na amostra 9 que não estão presentes na amostra 8. Existem bandas que são muito mais fortes na amostra 8 do que, por exemplo, na amostra 10. Olha, elas estão aqui, elas estão na mesma altura, só que na amostra 8 é muito mais forte do que na amostra 10. A foto está fraquinha, parece que aqui na 9 também tem, mas se tem, está tão fraquinha que não dá quase para a gente perceber. Então, é mais uma diferença que a gente tem entre isso. Tá, então eu pego toda essa bagunça de bandas e o que eu faço com isso? Pode fazer muita coisa. Existem metodologias que você pode vir aqui e literalmente cortar essa banda, retirar esse material que você vai utilizar para análise subsequente. Então, dependendo do seu objetivo, você pode tirar isso, você pode fazer uma clonagem em algum vetor. Por quê? Porque você sabe qual é o gene que está aqui nesse ponto. Então, você pode retirar e fazer uma clonagem num vetor. Para quê? Para que você tenha a replicação desse material, para que você possa fazer uma série de outras análises. Mas você também pode fazer uma análise que você vai tentar agrupar essas amostras em função da similaridade delas. Como assim? Isso aqui são as mesmas bandinhas, é a mesma coisa que está aqui, as mesmas bandinhas, né? Só que elas foram agrupadas em função da similaridade. Percebam que as que têm essa banda mais para cima são mais próximas do que as que têm as bandas mais para baixo. Essa aqui não tem. Então, existe uma distância entre essas amostras aqui e essas daqui. Isso ele é determinado pelo que a gente chama de um dendrograma de similaridade. Então, existem mecanismos para que a gente possa avaliar
esse resultado aqui e que a gente possa construir esse dendrograma. Tá, mas por que isso é legal? Que tipo de informação esse dendrograma traz? Várias. Por exemplo, esse dendrograma, esse trabalho, é um trabalho que foi realizado num período chuvoso em 2 anos. Então, tem o ano de 2017 e o ano de 2018. Então, logo eu percebo uma diferença nos padrões observados. E nesse trabalho aqui, essa diferença pode estar relacionada, por exemplo, a uma condição ambiental, né, que ocorreu ali entre os 2 anos. Uma outra coisa que esse trabalho traz é uma diferença na aplicação de nutrientes. Então, ele tem aqui parcelas onde não foi feito nenhum tipo de tratamento, ao controle, os tratamentos em verde, enquanto tem parcelas que receberam calagem, em amarelo, parcelas que tiveram adição de nitrogênio, em azul, e por aí vai. Tá? Então, percebam que esse tipo de análise ele tende a fazer o agrupamento de maneira correta. Então, as amostras do controle e as amostras com adição de nitrogênio, aqui em 2018, se localizaram bem próximas. Coisa que aqui elas começaram, mas teve uma certa discrepância entre algumas amostras. Tá? Então, você consegue perceber como é que está a comunidade microbiana, no caso aqui é uma comunidade bacteriana, em função desse manejo adotado. Você não cultivou esse micro-organismo, você está vendo apenas o perfil de determinados genes. Tá, mas ele está vendo o quê? Que tipo de informação esse trabalho pode estar trazendo? Isso aqui é o resultado do mesmo trabalho. Esse trabalho ele já está trazendo, esse resultado aqui, quais são os grupos de micro-organismos que estão presentes em função do que aconteceu nesse ambiente. E aí, olha que legal, além deles terem avaliado em 2 anos, eles também avaliaram no período de chuva e no período de seca. E aí eles estão observando como é que está a dinâmica desses grupos, qual é a abundância que você tem desses grupos em função dessas condições. Então, além da chuva e além da seca, eles estão avaliando aquilo que a gente falou, a disponibilidade de nutrientes. E uma outra coisa que dá para a gente perceber é que eu falei, a gente fez o PCR, o que a gente vai fazer depois? Depende. Aqui nesse trabalho está escrito aqui, ó, RISA. Nesse outro trabalho já estava dizendo o quê? DGGE. Então, existem metodologias, variações nessa PCR, tá? Diversas. A gente não vai aqui entrar em todos os detalhes. Mas a base inicial é a gente obter aí uma maior quantidade desse material para que as outras análises possam ser ocorridas. E essa maior quantidade é feita por essa reação de PCR. Esse outro trabalho, ele traz uma visão parecida, né, com esse aqui, que você pode avaliar os tipos de micro-organismos presentes. Então, ele tinha diferentes áreas e ele foi avaliando a presença de diferentes grupos. Né? Então, qual é a presença de bactéria nas diferentes áreas? Qual é a diferença de vírus nas diferentes áreas? E olha aqui que interessante. Sequências não classificadas. Então, isso é um bicho que ninguém descobriu ainda? Não necessariamente. Né? Isso aí é uma sequência que ainda não existe no banco de dados. Isso é uma sequência que ainda não foi relacionada a nenhum dos outros grupos. Então, é necessário que para essa análise ela evolua, que o banco de dados ele esteja sendo constantemente alimentado. Então, cada pessoa que faz um trabalho, que faz um sequenciamento, ela deposita aquela sequência no banco de dados. Por quê?
porque eu acabei de descobrir uma bactéria nova, eu tenho a sequência dela. Beleza. Pá, a sequência está lá. Aí alguém lá do outro lado do mundo pega uma bactéria e olha, nossa, descobriu uma bactéria nova. Só que aí ele bate a sequência. E aí ele vê, nossa, não, a minha não é nova. Já foi descoberta lá em Sinop anteriormente. Então, isso diminui muito erros que antigamente aconteciam. Por quê? Porque antes, como eram análises morfológicas, muitos micro-organismos estão sendo reclassificados atualmente. Por quê? Porque as análises moleculares estão demonstrando que eles, de repente, não estão no gênero certo, eles não estão no grupo certo, eles não são aquilo que se imaginavam que eles eram. Então, isso é uma coisa que está em constante progresso, em constante evolução. Então, você consegue, né, avaliar o grupo, é uma bactéria, é um vírus, você consegue avaliar aí a classe que você tem, então você consegue avaliar a família, você consegue avaliar os táxons que você tem presentes naquele ambiente. Então, tudo isso, a partir daquela análise, você consegue avaliar, tá? E uma coisa altamente interessante, além de você avaliar os indivíduos, você, hoje em dia, já começa a poder avaliar a funcionalidade deles. Então, olha o que legal que esse trabalho trouxe. Ele trouxe sequências relacionadas ao metabolismo de RNA, de proteínas, carboidratos, resposta ao estresse, à respiração. Então, ele foi observando quais os produtos gênicos que estavam relacionados a esses grupos, a esses ambientes, aonde que você tinha mais ou menos de determinados processos. Tá? Então, aonde que está se expressando mais? Olha, em que grupo está tendo maior? Em que ambiente está tendo maior divisão celular? Então, será que esses micro-organismos estão em constante divisão? Ou será que a população já está estabilizada no solo? Você consegue avaliar através de uma análise dessa. Bom, então, o que a gente percebe hoje quando a gente fala dessas análises de base genética? Ela é uma análise que ela pode ser feita no ambiente, em qualquer tipo de ambiente. Então, eu posso avaliar, né, uma mata, eu posso avaliar um ambiente alagado, eu posso avaliar um rio, eu posso avaliar uma área de cultivo, eu posso avaliar um ambiente degradado. Eu preciso apenas ir lá e coletar a minha amostra. Essa amostra no laboratório, eu hoje posso determinar. Eu falei o tempo todo que a gente faria análises de DNA, DNA, DNA. Isso não é uma verdade. Hoje em dia, essa análise ela pode ocorrer a partir do DNA, essa análise ela pode ocorrer a partir do RNA, e essa análise hoje ela caminha para outros campos. Por quê? Porque essa análise ela pode avaliar as proteínas, ela pode avaliar os metabólitos, o produto do metabolismo. Então, hoje, a gente não fala mais em quê? Como é que é o nome dessa análise? Depende. Por quê? Porque a gente pode ter análises que envolvem a metagenômica, a gente pode ter análise que envolva a metatranscriptoma, a gente pode ter análise de metaproteômica e a gente pode ter análise de metabolômica. Então, esses termos bonitos, eles estão aqui indicando que são análises que, de uma maneira geral, vão estar relacionadas ao que a gente falou hoje, né? Análises aí que envolvem esses procedimentos, né? Que a gente vai conseguir ter uma noção muito amplificada do que está acontecendo com muitos organismos ao mesmo tempo. E isso traz uma demonstração de como está o ambiente. Cansei. Oh, meu Deus. Bom, então,
a gente pode usar nessas duas referências, né? Microbiologia e bioquímica do solo. No capítulo 3, o tópico 3.7, ele fala um pouquinho, lembrando que esse livro já é um pouquinho mais antigo, né? E no Microbiologia do Solo, de Cardoso e Andreotti, o capítulo 14, ele traz também uma introdução desses conceitos. A maior parte das referências a gente não vai encontrar nos livros, porque está tudo atualizando o tempo todo. São os artigos que trazem para a gente essas informações. Chega, que a minha garganta já foi. Beijos, até mais.